É isso aí, hoje vamos falar de um assunto importantíssimo e que nos diz respeito principalmente quando a gente fala de futuro, viu, Janaína? Com certeza, e o agronegócio é também aquele que preserva a mata nativa, preserva suas nascentes e hoje o bate-papo é proteção dessas nascentes, desse meio ambiente que está dentro da propriedade rural, não é, Pedro? É isso aí, papel e caneta na mão porque virão aulas para você. Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Aqui nesta bancada, eu, host desse podcast, juntamente com minha parceira Janaína. Como é que você tá, Janaína? Tô jóia, e você? Melhor Prazer agora sempre. que estamos aqui gravando esses assuntos que a gente quase não gosta, né? Quase não gosta. E hoje o assunto é muito legal para mostrar que o produtor rural tá fazendo a parte dele, ao contrário de muita galera aí, não quero gerar polêmica antes da polêmica que nós vamos gerar aqui, muita galera da cidade aí que não planta um pezinho de árvore, né, Pedro? Nunca sujou a mãozinha, nunca pôs o pezinho na terra, viu? Acha que o leite vem da caixinha do supermercado. É verdade. E o nosso entrevistado tá balançando a cabeça assim porque ele concorda. Eu vou apresentá-lo nesse momento. Ele é raiz, porque já chegou na butinona mateira aqui que eu já reparei. É engenheiro agrônomo, Ah, sabia. coisa boa. Colega do Pedro, especialista em piscicultura, meio ambiente, engenharia geotécnica, depois a gente quer saber mais detalhes sobre isso. Mestre em gestão e regulação de recursos hídricos pela Agência Nacional de Águas e pela Universidade Federal de Rondônia, campus Ji-Paraná. Atual instrutor do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, aqui em Goiás, e também assessor técnico de meio ambiente e recursos hídricos do sistema FAEG. É isso aí, eu tô falando dele, Tiago Castro de Oliveira. Seja muito bem-vindo ao Agro10. Olá, Janaína, tudo bem? Olá, Seja bem-vindo, Pedro, Thiagão. tudo bom? Obrigado aí pelo convite. A gente está aqui à disposição para trazer informações sobre o nosso tema de hoje. Gabarito, Gostei hein, da né? cor da camisa dele, ó. Da cor da A nossa... cor da nossa da logo. Em nossa- homenagem. Vem na paleta de cores. Paleta de cores, cenário e Agro2. Mas vem cá, eu queria, antes da gente começar, entender sobre essa questão da relação do produtor, nascente e mata nativa. Às vezes, quem está em casa, vamos já começar desmistificando, né, Pedro? De cara. Porque essa relação é muito próxima e no sentido positivo, porque ao contrário do que as pessoas pensam, o produtor não é o vilão, ele ajuda o meio ambiente, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. E é bom nós desmistificarmos essas situações. As nascentes, as águas, os recursos hídricos para o produtor rural é um insumo produtivo, né? Então ele necessita dessa água e ele sabe bem disso, sabe dessa sua importância. Logo, dizer que o produtor contamina suas nascentes ou retira suas matas ciliares, né, para causar assoreamento dos rios, para acabar com suas nascentes, isso aí acontece, mas por falta de conhecimento, assistência técnica. Mas isso não é o comum, né? Isso são as exceções. O comum é o produtor preservar, tentar manter o seu solo úmido, né? E fazer a ciclagem da água em sua propriedade rural. Então, assim, o produtor é um grande protetor das nascentes, né? E quando a gente fala em produtor rural, se a gente fosse comparar como cidadão comum da cidade, daria para dizer assim, comparar quem preserva mais, como que preserva, porque o cidadão da cidade é aquele que fala mal do produtor, né? Mas dentro do quintal dele é só concreto. Como que faz, Thiago? Exatamente. Se nós olharmos aqui, em Goiânia, por exemplo, é a exemplificação, né, dessa situação. Que as nascentes, né, estão totalmente abaixo de grandes prédios, de viadutos. Por exemplo, aqui pertinho da 153 tem um grande viaduto que está em cima de uma nascente de um corpo hídrico, né? Então, o problema na cidade, né, de manutenção e recarga dessa água através das nascentes está realmente na cidade, bem como também as contaminações, né? Não só acabar com a nascente ou diminuir o potencial dela de recarga da água nos rios, etc., mas também com a questão da contaminação. E graças a Deus, né, Thiago, no nosso país é muito abençoado, né? Quando a gente fala de recurso hídrico, né? Você falou aqui desse exemplo dessa nascente, né?
Eu sei também que no bairro próximo aqui, que é o Jardim Goiás, por exemplo, tem um caso de um prédio que tem que ter uma bomba ligada 24 horas drenando a água, que senão ele afunda. Exatamente, não. Sério isso? Sério. Essa informação E é um eu prédio de luxo, desconhecia. e é um prédio de luxo. Então foi uma obra astronômica em cima para Mas eles descobriram escavando, né? Assim, não foi assim intencional, né? E depois que já tinha ido alto investimento, né? Não tinha como voltar atrás. E Né? para onde reverte essa água? Uai, são duas situações. A primeira é que essa questão da drenagem, né? E com o tempo, essa água vai ramificando para outros pontos e vai acabar com a recarga, com a própria nascente em si. A engenharia geotécnica, ela serve justamente para isso, para fazer uma análise lá do solo, né? E ver a viabilidade. Então, nós temos aqui diversas regiões, quando a gente está falando de Goiânia, vamos manter em Goiânia, mas diversas regiões que são extremamente alagadiças e foram construídos empreendimentos. E se é alagadiça, teoricamente, esse subsolo ele tem umidade, tem água, né? Nós temos aí, vou dar um parêntese, falar um pouco da contextualização da questão da água, né? E o ciclo da água. Nós temos a água chamados rios voadores, a água no céu, né, se transferindo através das nuvens. Nós temos as águas através dos rios, né, falando de água doce, né, como um todo. E nós temos as águas subterrâneas, que são os aquíferos, o lençol freáticos. Como se fosse um rio também. Que são rios embaixo. E a nascente, levando para o nosso objetivo aqui, a nascente é um afloramento, é a expressão daquela água que estava no subsolo para a superfície da Terra, para a superfície. E lá é onde inicia-se todo o processo de um rio, né? E hoje a gente está falando aqui de Goiás, Goiânia, dentro do Cerrado, que é conhecido como o berço das águas, né? Então, além do Brasil ser muito abençoado, a gente tem aí o Rio Amazonas, que é um dos grandes aquíferos aí do mundo, mas também a gente está falando do Cerrado, que aqui nasce muita água, não é, Thiago? Queria que você contextualizasse o cenário que a gente vive, porque foi daqui que deu-se esse boom de agricultura aliado à tecnologia e à preservação, né? Sem dúvida. A agricultura no Cerrado é o maior exemplo da alta tecnologia brasileira de potencial produtivo. Isso nós não tínhamos dúvida no mundo. E para nós levarmos para o conceito mesmo de berço, né, das águas, eu vou trazer dados aqui. Nós temos dentro da Federação da Agricultura, do Senar, do IFAG, do Sindicato Rural, dos sindicatos rurais, que são nossas instituições, o IFAG. Eu vou trazer dados aqui que eu peguei essa semana da quantidade de nascentes hoje no estado de Goiás, baseado no Sistema de Informação de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas e Abastecimento. Nós temos exatamente cadastradas lá na ANA 20.045 nascentes no estado de Goiás, né? E aí dividido para todo o estado. Thiago, tem mais ou menos, mas esses são dados oficiais, então um levantamento. Então, realmente, nós temos aqui uma quantidade muito grande. Se nós analisarmos o Cerrado como um todo, né, e aí todos os estados que compõem o Cerrado, 23% das nascentes do Brasil estão na região do Cerrado. E aí, então, realmente essa característica de ser o berço. Nós temos o Rio Amazonas, você comentou sobre aquíferos, né? E aí os dois maiores aquíferos que nós temos no Brasil, que é o aquífero Guarani, que é um aquífero com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, mas nós temos o aquífero Alter do Chão, que a gente diz recente, mas assim, 2010 para cá, foi descoberto o aquífero Alter do Chão, e apesar dele não ter uma dimensão tão grande como o aquífero do Guarani, ele tem um volume 3 vezes maior do que o aquífero Guarani. Então, e está na região amazônica. Então, assim, se nós analisarmos o potencial de água no nosso subsolo, é algo também muito grande. Então, preservar as nascentes, reitero, é você conseguir fazer com que essa água do subsolo, né, se aflore, né, extrapole para a superfície do solo. Entendi. Bacana, Thiago, hein?
E eu acho interessante aí você falando, né? Tanto que você domina o assunto, que você é conhecedor. E na nossa área mesmo, eu também sou engenheiro agrônomo, né? Como você. E a gente sempre, por exemplo, aqui em Goiás, né? O profissional acaba pendendo para a soja, para o boi, para o milho, né? Uns vão para a horta, outros vão para outro lado, mas essa área sua é muito exótica, né? Assim, no que eu digo Verdade. na profissão de agrônomo, né? A gente vê mais geólogo, né? Vê mais outras áreas atuando, né, Thiago? Mas o agrônomo, ele une o útil ao agradável, né? Nós precisamos da água para produzir. Então, entender e ter o conhecimento da preservação, né? De nós conseguirmos manter um solo, reitero, úmido, como tecnologias do plantio direto, que é essencial à manutenção da umidade do solo. E eu entrei mesmo para a área mais assim, de meio ambiente e recursos hídricos, tendo em vista a necessidade de a gente fazer a consonância da produção com o desenvolvimento. Então, assim, o intuito produtivo, o intuito do produtor não é só ter área para abrir e produzir grãos, ou o que for que seja. O intuito do produtor é preservar também, até mesmo porque a nossa legislação brasileira, ela exige a preservação dentro das propriedades rurais, né? E nas nascentes também. E aí, assim, se vocês quiserem comentar um pouco de legislação, a gente pode comentar aqui do Código Florestal de 65 até o último código, porque sempre vem mantendo o sentido de reserva legal, a área de APP, de preservação permanente, as áreas de nascentes. Então, nós temos uma legislação brasileira muito avançada nesse contexto de preservação, que outros países não têm. Então, assim, se a gente entrar para a esfera internacional, nós podemos facilmente dizer que o nosso país é um país, uma grande potência agrícola, mas é uma grande potência de água, é uma grande potência de matas preservadas e uma potência de fixação de carbono. Que aí nós entraremos para outro ponto, que é o mercado de carbono. A gente fez um podcast semana passada sobre esse assunto. Surreal. Surreal. Bilionário o mercado. Bilionário, mas assim, eu costumo dizer que quem é que quer pagar por isso? Ninguém quer pagar, né? Comenta-se muito, fala-se, etc., mas efetivamente, que era o que era para ter acontecido na última COP27, a regulação do mercado. E não houve. Hoje o mercado é um mercado sem regulação, um mercado aberto, e isso traz uma insegurança, mas não tenho dúvida. Se você olhar baseado no mundo, nós somos uma das maiores potências e fixadores de carbono, não só nas nossas plantas, mas no nosso subsolo, que isso é que é o mais importante. Pois é, né? E assim, a gente não vê a grande mídia falando isso. Pelo contrário, né, Thiago? Estão lá sempre diminuindo a imagem do produtor rural, estão sempre falando que ele é o vilão da história. Mas, poxa, se ele tira o sustento da família dele, o negócio dele é a terra, é o solo, é a qualidade de água, que se ele não tiver aquilo, ele não produz, por que ele vai ser o cara que vai querer acabar com isso? Exatamente, ele sabe muito bem. Aí vamos falar de conservação de solo e água, né? E utilizando a conservação de solo e água é justamente isso. Ele não quer que a camada superficial do solo dele, que é aquela camada produtiva, ela possa ser assoreada, ser erodida, e bem como também não quer que o solo dele não tenha água para que ele tenha problemas aí de secas aí nas suas propriedades. Então, a caneta e o papel para o engenheiro é o nosso instrumento de trabalho. Para o produtor rural, é o solo e a água. Então, a caneta e o papel, fazendo um comparativo com isso, o produtor rural ele precisa da água e do solo bom para que ele possa produzir. Tanto o produtor rural como também o pecuarista. E fora isso, se você for falar em irrigação, que o Pedro manja super bem disso, quando se for fazer uma comparação entre irrigação e adubação, o produtor ele não vai jogar o recurso fora, jogar demais. Porque a planta, se ela tiver úmida demais, ela não vai dar uma produtividade tão boa. Fora que, se você manter gotejamento, micro ou macro, ou pivô central, irrigando a revelia, como diz aqui em Goiás, não é vantagem porque se gasta muito para manter o sistema funcionando. Não, né? Tem questão de gasta muito para manter, porque o solo chega numa que a gente chama de capacidade de campo.
Você já viu que quando começa a chover demais ele encharca? Aquilo chama capacidade de campo. Então o solo não tem mais condição de absorver água, e que aquela água vai escorrer. E aí tá desperdiçando, além da água, a energia também. Né? Porque para tocar um pivô, para tocar um sistema de bombeamento, precisa de energia. Que na irrigação é o mais caro. Que é o mais caro. É a energia. Exatamente. Né? Então a gente sabe que o produtor não quer manter a bomba ligada lá. Quanto menos, melhor. Exatamente, é mais eficiência. Mas muitas vezes eu vejo que essas possibilidades de uso irracional, né, manter isso, é um pouco, muitas vezes, de falta de assistência técnica. Boa. Então, acredito que se o produtor tiver uma boa assistência técnica, um bom acompanhamento, tiver acesso a essas tecnologias, ele adere facilmente, porque o produtor não é, apesar de dizer assim, não tem tanta tecnologia, mas ele não é averso à tecnologia, não. Tanto é que nosso estado aqui é um grande referência na questão de tecnologias embarcadas. Eu falar alguns pontos que eu boto, muitas vezes, num smartphone tem menos tecnologia do que num grão de soja. O pessoal diz, mas como assim no grão de soja? Você não imagina a máquina autopropelida que trabalhou para fazer o plantio, você não imagina a tecnologia que ele aplicou para fazer a aplicação dos defensivos ou agrotóxicos, como queiram, a tecnologia embarcada na colheitadeira, e dentre outros pontos de levantamento na semente, na topografia, etc. Então tem muita tecnologia num grãozinho de soja. E, Thiago, né? aí, a gente vê muita mídia falando assim, porque para produzir 1 quilo de carne do boi gasta 32 mil litros de água. Para plantar 1 metro quadrado de soja gasta 10 mil litros de água. Gente, a palavra gastar, né, vem de perder. Então não é que gasta, é que usa, que passa pelo sistema, aquilo circula. Né? Ela tá no boi hoje, mas o boi a gente vai comer, essa água vai voltar para a atmosfera, vai passar no ciclo da 5ª série que você aprendeu lá, né? Sendo... É o ciclo da água. É o ciclo da água, né? Como é que é? Vamos lembrar, se nós pensarmos assim, vamos falar metodologicamente para que todos possam entender. Você tem a água através das chuvas, né? Que é a condensação. Ali, exatamente, ela chove, ela bate no solo, parte dela grande parte dela é infiltrada, então complementa essa água que nós estávamos falando dos lençóis freáticos, dos aquíferos. Outra parte é absorvida pela planta, ela volta através tanto da evapotranspiração das plantas, né? Como também através, né, quando ela infiltra no solo através de suas nascentes, e parte dela vai estar no grão, vai estar na forrageira, que o boi vai se alimentar, etc. Então, assim, a agricultura, mas quem está na área sabe que a agricultura usa 70% da água disponível do planeta. Ok, mas ninguém comenta que grande parte dessa água trabalha para o ciclo natural da água, que é a infiltração de água no solo, que é o que nós queremos, que a água infiltre para recarregar os lençóis freáticos e que ela retorne para a superfície através das nascentes. Manter o sistema girando, né? Isso. Já vi um estudo também falando sobre gradiente de concentração, né? Que é quando, por exemplo, tem uma beira de rio ali que está sem mata, ali que está pelada, está sem nenhum tipo de cobertura. Aí passa a ter a cobertura e aquilo aumenta a concentração de água e que mais água atrai mais água. Sem dúvida. O negócio vai tomando outra proporção, né? É um dos princípios básicos das proteções dos nossos mananciais e das nascentes. São as preservações das matas ciliares, né? Então, os rios, eles sobrevivem por causa das matas ciliares que estão ali protegendo. Ciliares vêm realmente de cílios. Os cílios, para os nossos olhos, são proteção, é proteger. E a mata ciliar, ela é para isso mesmo, ela é para proteger os rios do assoreamento, de carreamento e contribuir para a recarga dessa água infiltrada no solo, para infiltrar no solo. E, Pedro e Janaína, é bom também falar que muitas vezes as pessoas dizem assim, tirou a mata e botou plantação nessa área. Tá, as plantações ou então uma forrageira, ela também garante a infiltração dessa água no solo através das chuvas. Então, a produção agrícola, ela também ajuda ao ciclo da água, que é o que você já comentou, que é manter o sistema girando, né?
que é o interessante. E dentro da legislação, assim, se a gente fosse falar, às vezes você não é do agronegócio, está nos vendo, nos ouvindo, só para a gente ter uma ideia de como é cobrado do produtor, é considerada a legislação mais rígida do mundo, né, em questão ambiental. Como que a legislação cobra essa mata ciliar, essa nascente protegida do produtor rural? As APP do produtor rural sabe desde do Código Florestal de 65, né, que ele tem que manter uma cota de reserva legal e a cota de APP. Já no Código Florestal de 2012, né, ela traz alguns avanços e incrementos a mais, mas assim, a reserva legal na nossa região, manter os 20% da propriedade e acrescido a esses 20% as áreas de APP. E então o produtor ele não preserva só 20%. O produtor, se tiver grandes mananciais na sua propriedade, ele vai preservar 25%, 30%, 22%, sempre preserva mais. E eu gosto sempre de dizer da Constituição Federal que ela, no artigo 225, ela comenta o seguinte, que a preservação ambiental, dentre outros pontos, a manutenção para as futuras gerações, mas ela diz que a responsabilidade pela manutenção ambiental é do poder público e da coletividade. Então, eu comparo muito a reserva legal a uma residência, hoje nossa. Você imagina na sua casa, você ter que manter 20% da sua casa ali, que você comprou ela daquele seu terreno, guardado, você ter que tomar conta dele, você não poder botar uma mesa lá, não poder fazer nada, então, e manter ali preservado. Pronto, essa é a vida do produtor rural. Ele tem que manter 20% lá da reserva legal. E ele não ganha nada mais por isso. Não ganha nada mais por isso. E se for ganhar com os pagamentos por serviços ambientais, que é o PSA, eles não querem contabilizar a reserva legal porque ela já é tida como lei. Querem contabilizar e pagar pelos serviços ambientais ou acima do 20%. Então isso é bastante preocupante. Eu acho que os nossos legisladores poderiam cobrar diferentemente. Não, nossos produtores vão preservar os 20% porque é lei e vão também ser remunerados por isso. Porque a Constituição ela garante que a preservação do meio ambiente ela é da coletividade e do poder público. E o produtor hoje é o que banca essa situação. E muitas vezes quando pega fogo ainda é multado. Tivemos situações aqui assim... bem complexas, fogos, às vezes por um raio ou por uma extensão de energia, né, uma quebra de fio, alguma coisa nesse sentido. E o produtor lá vai ser responsabilizado se pegar fogo nessa reserva legal. Tiago, e é 20% do bioma cerrado, né? Isso, nós tem parques aí, se tiver em zona de parque, é bem maior, né, Sim, Thiago? sem dúvida. Isso nós olharmos também no bioma amazônico, que aí é o contrário. Ele só pode produzir em 20 e tem que preservar 80. Caramba. E aí é muito mais complexo. Então, se nós observarmos um abacaxi produzido na região amazônica, que eu só posso utilizar 20% da terra e tenho que preservar 80%, ele era para ter algum diferencial de um abacaxi produzido, por exemplo, no Cerrado, que você pode produzir numa área maior. E aí é onde eu analiso que muitas vezes esse subsídio ele tem que vir também de quem faz toda a pressão brasileira, né, em cima do nosso país. Então, assim, se você quer que a gente preserve, ok. Mas então vamos pagar para isso e aí nós vamos manter as pessoas todas ao menos com uma qualidade de vida interessante. E aí a gente vê, né, o mundo... caindo, matando em cima do Brasil, brigando, né? Brigando pra caramba. Porque aí vocês não protegem nada, o produtor não sei o quê, corta fundo da Amazônia, corta fundo não sei o quê. E lá na casinha deles, né, Thiago? Já fizeram o que fizeram, já né? foi tudo embora, como diz, já foi embora o boi com a corda, né? Exatamente. Agora tem que comprar mercado aqui. E aí assim, todo mundo quer comer, todo mundo quer produzir, quer comprar alimentos, quer comprar proteínas, mas querem fazer um embargo que eu vejo que ele foge do âmbito ambiental, ele usa a cortina da esfera ambiental, entrando aí num princípio que eu vejo mais de realmente financeiros e de político, desenvolvimentos. Né? Certamente. O que não faz muito sentido, né? Porque se a galera vai continuar crescendo, como eu gosto de dizer, vai continuar fazendo menino, vai...
Até 2050 vai crescer mais 1 bilhão de pessoas nesse planeta, vai precisar comer. Por que tentar vilanizar quem ajuda, né? Eu fico tentando entender como que isso pode acontecer, mas não vamos entrar nessa polêmica. Não, mas tem que entrar, é nosso papel. E eu acho que assim, o produtor brasileiro, eu ia falar uma palavrão, mas ele é tão F, né? Porreta. Assim, tão porreta, tão forte. Porreta. Que você vê, ele não aumenta a área plantada, mas ele aumenta a produtividade. Porque isso é o que o Thiago estava falando. A semente que tem, a tecnologia que tem dentro de uma semente de soja, ela transcende qualquer tecnologia no mundo hoje, porque são anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos de melhoramento genético, de biotecnologia embarcada, né, que a gente está vendo aqui hoje. Já vai ter até soja agora, esse ano agora já tem soja resistente a estresse hídrico. Sem dúvida. Só. Essas questões de tecnologia sempre me deixam... Costumo dizer que o produtor ele trabalha com a tecnologia, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, nós temos situações em regiões aqui do nosso estado mesmo, Cristalina é um exemplo disso. Maior irrigada do Brasil, né? Exatamente, e maior concentração de pivôs centrais, né? Pivô central. Se nós analisarmos, lá tem áreas, né? E naquela mesma área consegue 3 ciclos. Então, é algo fantástico, através do uso do quê? De água, tecnologia e melhoramento genético, conseguir 3 ciclos no ano, porque isso poderia ser transformado em 3 hectares a mais produtivos. Então, é o que você disse, muitas vezes o produtor aumenta a sua produtividade, aumenta a quantidade de produção ciclo, ao invés de expandir. Apesar de que, ainda, nós temos áreas a serem abertas no nosso estado. Então, se nós mantiver... E dentro da legislação. E recuperadas também. E também áreas a ser recuperadas. Então, nós temos diversas propriedades que têm reserva legal acima dos 20%. Então, ele tem direito a fazer a abertura dessas áreas. E muitas vezes, quando nós ouvimos assim, foram abertos tantos hectares num cerrado. Tá. Primeiro que nós temos que pontuar se essa área foi aberta ilegalmente ou legalmente. Porque se foi aberta ilegal, ok. Agora, nós temos áreas a serem abertas legalmente, que estão acima de 20% da reserva legal, que foi tirado licença ambiental para supressão e que a pessoa que comprou aquela propriedade tem um direito ao uso, né? E, então, assim, nós temos áreas ainda com excedentes de reserva legal. Não estou dizendo aqui que tem que aumentar. Mas, assim, você comprou uma propriedade que ela tem 30% de reserva legal, você tem direito de tirar 10 e garantir seus 20. Então, é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado com essas interpretações que são inseridas na mídia, né? E eu acho, tem um professor José Alves nosso, que a gente também já entrevistou aqui, que é muito bacana também, ele fala que irrigação é diferente de molhação, né? Porque o cara vai lá, ele bota um aspersor qualquer, de qualquer jeito, jogando qualquer quantidade de água, e ele acha que está fazendo irrigação, né? Ele está fazendo molhação. Então, a irrigação, ela passa por um projeto feito por um engenheiro, calculado, né? Tudo certinho, dentro dos parâmetros, de acordo com o seu tipo de solo. Então, e o produtor, ele não é burro, ele não quer desperdiçar o dinheiro dele nem recurso. Então... quando a gente fala aqui, principalmente do recurso hídrico, né? Voltando um pouco aqui ao tema do podcast, que a gente foi viajando. Mas assim que é bom. Para fazer uma irrigação com responsabilidade, né, Thiago? Passa também por um processo de outorga de água. Sim. Né? Não é só ir lá e botar uma bomba lá dentro da beira de um rio lá e sair puxando água. As dragas que eles falam, né? Sim, não, sem dúvida. A outorga é um processo administrativo para o uso dos recursos hídricos. E isso não só para irrigação, isso para abastecimento, isso para geração de energia, para represamento de água. Então, todas essas ações que são aí, nós estávamos falando de legislação na 9433, né, que é a Lei das Águas, ela comenta dos usos múltiplos das águas. Então, quando nós botamos assim, a irrigação, aí vou voltar aqui para o tema, a irrigação é o que mais usa a água, mas nós temos água para a indústria, nós temos água para abastecimento público, nós temos água para geração de energia, que a nossa maior fonte de energia elétrica hoje ainda é a hidráulica, nós temos para o turismo, para o lazer,
para hidrovias. Então, a água ela tem um uso múltiplo e todos esses são beneficiados. E quando eu digo assim que o produtor está utilizando água para a produção de alimento, para segurança e garantia para garantia da segurança alimentar. Então, é algo fundamental. E aí, manter os aspectos legais da outorga, aí os produtores também têm que estar cientes sobre isso. Todo o uso de água, mesmo que seja o uso conhecido como uso insignificante, abaixo de uma vazão específica, que grande maioria aqui no nosso estado é de 0,33 litros por segundo, ele tem que ter pelo menos a declaração de uso insignificante. Que é a dispensa, né? Que é uma dispensa de outorga. Ou então a outorga quando passa com isso. Mas os produtores sabem disso. E que eu gosto de comentar de barramentos, que eu acho que o estado de Goiás precisava de uma política de barramentos hoje urgente, né? Se você observar nos últimos 2 anos, no ano passado, não teve rodízio de água aqui em Goiânia. E eu lembro como se fosse hoje, estava se entrando aqui no Meia Ponte ao nível crítico 4. Ia entrar no nível crítico 4, ia começar a ter revezamento de água. E uma grande barragem de um produtor rural abriu as comportas, né, para manter a vazão do Meia Ponte, garantir o abastecimento da cidade. Foram abertas não só a dele, mas de outros produtores, bem como reduziram seus usos, né? E na outra semana choveu lá em Umas e o Meia Ponte deu aquela respirada e não entramos em nível crítico 4 para manter o rodízio de água. Então, se você observar uma questão prática, que o represamento não ajudou somente a garantia da produção, mas a garantia da vazão da água do rio, do manancial. E isso eu acho que é política pública, né? Garantia, é gestão mesmo. Né? E quando se fala assim, em orientação para o produtor proteger essas nascentes, a gente tem visto que o Senar tem um trabalho muito legal, né? Eu gostaria que você citasse qual que é a importância desse trabalho e como que tem sido feita essa orientação para o produtor fazer cumprir com a legislação, né? De proteger a nascente dele, de proteger a mata ciliar, e não só isso, você citar também a parte de recuperação dessas nascentes, que às vezes o produtor comprou uma terra, ou lá muito tempo atrás, a gente vê que a tecnologia está o tempo inteiro evoluindo, ninguém nasceu sabendo, e o agro de subsistência lá atrás não tem nada a ver com o agronegócio de hoje, né? Às vezes as pessoas faziam por conhecimento que ia aprendendo ali, testando. Então, às vezes, precisa se recuperar uma nascente, né? Sim. Que por algum motivo foi degradada de alguma forma, né? Sim, o Senar hoje, Janaína e Pedro, e seus telespectadores aí, ouvintes, tem um curso voltado, né, para a questão de proteção e recuperação de nascentes. É um curso com carga horária de 16 horas. Nós temos também ele em formato virtual, mas tem ele presencial, e lá é abordado, né, os conceitos de meio ambiente, muito que nós comentamos aqui, a questão da legislação, do acesso à outorga, das técnicas de recuperação de nascente, da importância da preservação da mata ciliar e das técnicas de recomposição. E aí a gente pode estar aqui descrevendo algumas situações, por exemplo, recuperação de mata ciliar, preferencialmente com espécies pioneiras, depois com espécies, né, que sejam nativas, né, da nossa região, a questão de tratos culturais, os cuidados, né, com questão de formigas, a manutenção dessas mudas para que elas se desenvolvam, e bem como a limpeza das nascentes para que elas possam estar sendo recuperadas, e algumas situações de técnicas mesmo de canalização e proteção. Nós estávamos falando aqui de legislação, não comentei, mas o Código Florestal fala que toda nascente, a área de APP dela, de preservação, é 50 metros, né, de diâmetro ali daquela área. Mas nós sabemos que ali também passam animais da fauna silvestre. Então, nós temos que preservar, por exemplo, botar uma canalização naquela nascente, fazer a proteção dela para que ela fique sempre aflorando, produzindo e mantendo o curso inicial, né, o ponto inicial do rio. Então, o Senar tem aqueles produtores, em todo o estado é apresentado o curso, aqueles produtores que tiverem interesse, entrem em contato com o sindicato da sua região,
fala lá com o mobilizador do Senar, o mobilizador do Senar acessa a questão do regional e vai um instrutor do Senar lá aplicar o curso, né, aonde for, nos nossos 246 municípios, é aplicado esse curso. Reitero que de forma, eu não gosto muito de dizer gratuita, mas assim, o produtor ou aqueles que solicitaram não pagam por nada, porque assim, alguém paga esse custo, e são os produtores rurais, mas o curso é fornecido de maneira sem nenhum custo, né, para aqueles que vão querer acesso. Então, procure um sindicato rural da sua região e procure um mobilizador e diga lá, ó, vamos fazer um curso com 15 pessoas para proteger as nascentes dessas propriedades. Vai um instrutor do Senar lá e aplica o curso. E esse curso tem ficado muito famoso, né? Quando eu trabalhava no Jornal do Campo da TVA Anhanguera, tinha uma parte ali de Anápolis, Riacho Piancó. Eu não sei se é esse o nome, mas Piancó eu sei que é. Produtores se reuniram por livre e espontânea vontade. É ali perto de Anápolis. Isso. Eles se reuniram porque enxergaram a quantidade de nascentes que eles queriam proteger para brotar cada vez mais água, né? Para eles, que o produtor é interessado em proteger isso, porque ele depende disso, né? Qual que é o interesse dos produtores que tem aumentado? Como que você tem visto aí a procura pelo curso? Piancó é um exemplo prático. O Piancó tinha um conflito de água lá, e aí foi uma das primeiras regiões, até nacionais, até nacionalmente, de ter um termo que talvez todos não conheçam, mas de alocação negociada de água. É onde se junta aquelas pessoas que estão, teoricamente, no conflito pelos recursos hídricos, e o Estado intervém junto com todas as instituições e faz uma alocação negociada. E o pessoal do Piancó é um exemplo prático dessa situação. Havia um conflito na região dos produtores rurais com a questão do abastecimento. E aí, muitas vezes, polícia em propriedades rurais para lacrar bomba, etc. E nós resolvemos, através de muito diálogo com a própria Companhia de Abastecimento, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Federação da Agricultura, conseguimos fazer essa alocação e essa transformação. Posteriormente isso, entrou-se para os projetos de recuperação de nascentes, manutenção de mata ciliar, juntamente com até como parceira a própria Ceneago. E hoje nós observamos assim, que grande parte do manancial vem tendo uma preponderância. O rio voltou a ficar mais caudaloso, voltou a ter mais fôlego. E a gente espera que esse ano, nós estamos entrando no período seco, estamos acompanhando lá a região, mas esperamos que consigamos melhores resultados do que em outros anos. O que eu observo? As pessoas já sabem que tem condição de fazer a proteção, a recuperação dessas nascentes. Então, os produtores rurais estão se reunindo realmente e pedindo esse auxílio, e outros parceiros entram nessa jogada, nesse bate-bola, né, de recuperação de nascentes, e todos entram com sua participação. Por exemplo, eu sei que a Companhia de Água e Abastecimento do Estado de Goiás muitas vezes doou cercas, e o produtor rural fez o cercamento da nascente, doa mudas, e aí o produtor rural faz o reflorestamento, a recuperação da mata ciliar. E nessa parceria nós estamos vendo que está todo mundo ganhando, né? Todos ganham, porque o rio mantém a sua saúde, né? E é nesse sentido. E a gente está para dar total apoio aos produtores, no que for possível, tanto na questão de cursos e treinamentos, como até mesmo na própria ATIG do Senar, que é a Assistência Técnica Gerencial. Aqueles produtores que são atendidos pela ATIG do Senar também são orientados muitas vezes para a questão de preservação, se tiver uma nascente, aqui é a necessidade, uma área com processo erosivo,
vamos entrar aqui com Recuperação, um plano de recuperação de área degradada e assim, a nossa contribuição, a gente observa que isso aumenta mesmo, Janaína, tá? E fora que esse ganho é totalmente pautado nos pilares da sustentabilidade, né? Ganho social, porque o produtor ele consegue integrar com o restante da galera ali ao redor, se juntam para recuperar essa nascente, que é o ganho ambiental, e ainda tem um retorno econômico para ele depois, porque se perpetuar aquela nascente ali para as próximas gerações, né? Ele vai conseguir produzir cada vez mais ali naquela região. O que eu vejo? Reitero, o Pedro começou o nosso bate-papo aqui falando sobre isso. O produtor ele não quer acabar com sua água, com seu rio, com seu manancial que passa em sua propriedade, bem como com sua nascente. Então, quando isso acontece, eu reitero, é uma mescla de falta de conhecimento, de falta de observância. Muitas vezes ele chega assim, em propriedades rurais e diz assim, isso aqui é uma nascente. Não, é uma nascente, só sabia que você tem que preservar, isso aqui é a manutenção do seu riachozinho que nasce, etc. Ele, olha que legal, e aí como é que eu faço? Aí, não, faz assim, começa todo um processo inicial de educação ambiental sem muita técnica, né? E nesse momento. Mas eu reitero, é questão de assistência técnica e conscientização. Se nós conseguirmos aumentar isso, acho que mitigaremos muito mais as questões de impacto que ocasiona. Ninguém quer tacar fogo, sabe? Quem quer tacar fogo? O pessoal está atacando fogo. Hoje o pessoal compra maquinário de milhões e milhões de reais, sabe? Pode esse fogo pegar e queimar, como já aconteceu em municípios aqui do nosso estado. Quem quer acabar com recursos hídricos que está dentro da sua propriedade? E o recurso do solo também, né? Porque se pega fogo... Exatamente. Acaba com a parte biota, né? Da parte de microscópia do solo. Então, assim, eu vejo que se acontece, é algo muito... quando é criminoso ou intencional, são raras exceções, raríssimas. A grande maioria das situações é muitas vezes por falta de acesso mesmo a conhecimento. E quando acontece. E é uma minoria, né, de produtores que ainda não estão cientes dessa importância de recuperação. Sem dúvida. Se nós observarmos, há algum tempo atrás, nós estávamos conversando com agências bancárias de regulação de crédito bancário para produtor rural, e nessas análises dentro dos créditos rurais para os produtores, muito poucos não tinham acesso ao crédito por alguma questão ambiental. Então, se nós olharmos isso, botar a lupa na área boa, nós vamos observar que grande parte das propriedades rurais mantém sua reserva legal, mantém suas APPs e tira licenciamentos das suas atividades. Até mesmo que nós temos o Código Florestal desde 2012. Qual a propriedade hoje que não tem CAR? Raríssimas. E a propriedade que tem CAR, ela diz lá, se tem a reserva legal de 20%, está declarado. Se não tem, adere ao PRA. E aí a gente vem trabalhando nessa situação. Então, o que me deixa feliz, satisfeito, é saber que o produtor rural aqueles que não conseguem acesso a crédito são um índice muito pequeno dentro de um universo muito grande de acesso a crédito rural. E aí eu gosto de incrementar isso com um terminho que acho que vocês depois podem até botar isso, segue como proposta, que é o ESG, né? O ESG. Né? Eu costumo dizer que o produtor rural faz sustentabilidade, faz a questão gerencial e a questão social há muito tempo. Antes até de ter a nomenclatura ESG. O produtor sempre preservou por causa da legislação do Código Florestal, o produtor sempre teve que manter a questão social e trabalhista dos seus funcionários e sempre teve que manter a governança nos seus projetos de financiamento, que quando você faz um projeto econômico-financeiro, isso nada mais é do que governança.
Então esse Di, ele só não sabia que era esse G. Só mas tinha ele, esse nome, né? mas ele fazia isso há muito tempo. Então, acho que a gente tem que tirar o foco, né, e a lupa das coisas ruins e observar mais o que nós temos de bom. Acho que é esse o caminho. Não que as coisas ruins não tenham que ser resolvidas, mas nós poderíamos potencializar as coisas boas. Esse é o caminho. O nosso agro brasileiro ele é tão forte, né, Thiago? Que ele é um bicho independente. Independente de governo, ele é independente. Entra um, sai o outro. Rodando. Ele continua rodando, ele continua forte, continua pujante. O preço da arroba do boi agora tá lá embaixo. A saca de soja caiu, mas o produtor tá lá, firme e forte, fazendo a parte dele, trabalhando e carregando esse Brasil nas costas. É sobre isso. E se você tem nascente aí, ou sabe quem tem, ou tá com uma galera de produtores aí perto de você, que você quer recuperar uma nascente, ou ajudar a proteger essa nascente para beneficiar todo mundo, tá aí o curso do Senar. Se você tem dúvida de como chegar lá, ele já começou, o Thiago já falou, mas vai lá no sistemafaeg.com.br, você vai rolar para baixo lá e encontrar a aba lá, Encontre um Sindicato. Lá você consegue digitar lá a cidade, o nome do sindicato, o estado certinho, bonitinho. Você encontra o telefone do sindicato, já liga, ou liga pro seu técnico aí, da assistência técnica do Senar, que você já é atendido, e pede para ele levar um curso na propriedade perto de você ou na sua propriedade. E também você tem a possibilidade de fazer o curso online, direto aí do computador ou do celular, porque eu já fiz cursos no celular lá do Senar, ó. sistemafaeg.com.br/senar/cursos e treinamentos/proteção de nascentes. Entrou lá, ou então você joga curso proteção de nascentes no Google, que vai estar lá, né, Thiago? Nós estamos à disposição. E, assim, entrou em contato conosco, não tenham dúvida, ou com um ATG, ou com um mobilizador da região, ou com o próprio sindicato rural, entra lá, e que você vai ser atendido e vão levar um curso de proteção de nascentes, dentre outros gamas de cursos que nós temos lá, né? Então o Senar hoje tem uma quantidade de cursos que ultrapassam os 200 cursos hoje, dividido em diversas áreas, produtivas, ambientais e alimentícias, etc. Então, o produtor rural goiano saiba que tem um grande parceiro, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Show, aula, hein, Pedro? Top, bom demais, é isso? aprendi muito obrigada pela sua participação, Janaína, Thiago. Foi uma honra, viu, ter não, você eu aqui. que agradeço, Thiago, Pedro obrigado. também agradeço, me ponho à disposição, tanto o Senar Goiás como a própria Federação da Agricultura. Agradeço o convite, espero que a gente conversou aqui sobre diversos temas bem interessantes, acho que isso leva um pouco e desmistifica a sociedade, os olhares da sociedade junto ao produtor rural. E para finalizar, dizer, como você estava comentando, a força motriz da economia do nosso país é a agricultura. Então vamos tentar valorizá-la, vamos tentar fazer com que ela seja uma grande parceira, que é o que o nosso presidente José Mário sempre comenta, né? Do campo à cidade, somos todos uma só sociedade. Todo mundo precisa um do outro, né? E antes da gente vilanizar, vamos tentar entender, né? Pesquisar aí, Se porque o campo não planta, a cidade existe. não janta. Se o campo não planta, a cidade não janta. Boa! E se você quer saber mais sobre esse assunto, tem também no nosso Portal Agro2, em todas as redes sociais, @Portal Agro2, no nosso portal online, agro2.com.br, e também todas as redes sociais aí, se você quiser acompanhar. Esse podcast vai estar no ar, que você está vendo aí no YouTube, mas você pode acompanhar ele também no Spotify, né, Pedro? Como é que chama? Spotify. Spotify. Ou Spotify mesmo. Spotify, Você já viu que no Spotify tem É o gente que fala goianês. podcast. 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 Esse Na é o minha é podcast podcast. mesmo. Nossa, é o podcast. Podcast. É Goianizado. goiano. Goianizado. Valeu, gente. Obrigado aí a atenção de vocês. Seu arroba? Aí. Meu arroba, deve dar umas 2 arrobas, não tô brincando, né? Por Pedro Maia, pode seguir lá. E o da Janaína? O meu procura Janaína Honorato com H, que você vai achar lá. O meu é mais de 2 arrobas, viu? Você é parente do Sargento Honorato? Não sou não. Por enquanto ainda não tô sabendo. Só se tem uma família aí por aí. Tá certo. Valeu, galera. Obrigada, gente. Inscreve no canal aí, viu? Paga nós. Ativa o sininho, né? E deixa seu like, compartilha, comenta se tem alguém aí precisando saber sobre esse assunto. Beijo. Tchau, tchau.